Muito boa tarde, este é o canal do Boi News, sexta-feira, 14 de junho, também ao vivo no YouTube, Facebook e portal sba1.com. Retransmissão SRC TV de Andradina, AR+ TV e TVC Gazeta de Araçatuba. No interior de São Paulo, quase 1.000 peças de queijo falsificado foram apreendidas pela Polícia Rodoviária. Informações de Gustavo D'Angelo. Boa tarde, Gustavo. As inscrições para o 47º Campeonato Nacional de Trabalho e Conformação da ABQM estão abertas desde a última quarta-feira e seguem até 3 de julho. As provas oficiais da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Quarto de Milha serão realizadas entre os dias 10 e 21 do próximo mês no Parque Clibas de Almeida Prado, em Araçatuba. A premiação garantida é de quase R$ 4 milhões. De acordo com os organizadores, esta edição do campeonato é especial em comemoração aos 55 anos da ABQM. Além disso, durante as provas serão apresentadas melhorias nas áreas operacional e estrutural. Todas as informações sobre o evento e as inscrições estão disponíveis em abqm.com.br. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Já as informações sobre a apreensão de queijos no interior paulista. A indústria brasileira recuou 0,5% em abril. O dado foi divulgado hoje pelo IBGE. A maior queda foi registrada no Pará. O setor recuou 11,2% no estado. Também registraram baixa a Bahia, com 5%, e Goiás, com 0,9% de retração. Goiás também apontou resultado negativo mais intenso do que a média nacional. Em direção oposta, a indústria cresceu no Paraná, cerca de 13%, e em Pernambuco, cerca de 12%. Segundo o IBGE, 5 dos 15 locais pesquisados apresentaram taxas negativas em abril. E ontem o IBGE informou que o estoque de produtos agrícolas no país superou 44 milhões de toneladas no segundo semestre do ano passado. Destaque para o crescimento de cerca de 16% nos estoques de milho e de 39% nos estoques de soja. No período, o volume estocado de trigo caiu mais de 13%. As carnes suína e de frango estão em valorização no mercado atacadista da Grande São Paulo, informou o CPEA. O Centro de Estudos da Exalc-USP divulgou hoje a parcial de junho desses mercados. Destaque para as altas da carne suína. Para a carne bovina, ao contrário, os pesquisadores do CPEA apuraram queda de preço de maio para junho. Eles concluem que, diante disso, a competitividade da carne de frango tem crescido em relação à carne suína, mas diminuído na comparação à carne de boi. O funcionário de carreira do Ministério da Agricultura, Wilson Vaz de Araújo, foi escolhido para ocupar interinamente a Secretaria de Política Agrícola da pasta. Ele substitui Neri Geller, afastado nesta semana após a anulação do leilão de importação de arroz pela Conab por denúncias de fraude na licitação. Wilson Vaz é atual secretário de Financiamento de Safras do Ministério. A indicação foi confirmada pelo ministro Carlos Fávaro ao coordenador do escritório do Canal do Boi em Brasília, Odacil Canepa. A substituição ocorre às vésperas da divulgação do Plano Safra para a temporada 2024-25, que começa oficialmente em 1º de julho. A divulgação do volume de recursos para o financiamento da produção agrícola deve ser feita no dia 26 deste mês. Neste final de semana, a chuva deve retornar ao Rio Grande do Sul e o estado segue em alerta máximo. De Cruz Alta a Noroeste Gaúcho, as informações de Graciela Caíno.
Olá a todos que nos assistem pelo canal do Boi, vamos às atualizações do Rio Grande do Sul. E o estado enfrenta mais uma vez previsão de chuva com intensidade moderada a forte a partir desta sexta-feira, 14 de junho. A instabilidade é provocada pelo retorno de uma frente fria. A chuva começa nesta sexta-feira em alguns pontos do sul gaúcho. E a partir de amanhã, a metade norte do estado também será atingida, incluindo as regiões norte, noroeste, serra, vales, metropolitana e litoral. De acordo com a Defesa Civil e a Sala de Situação do Estado, os volumes acumulados de chuva devem ultrapassar os 100 milímetros, podendo chegar até 200 milímetros até terça-feira, dia 18. Esses números são semelhantes à média de precipitação do mês inteiro, conforme informações da Climatempo. A Defesa Civil está articulando, junto às prefeituras, a adoção de medidas preventivas, especialmente em áreas com pequenos rios, córregos e sistemas de escoamento. Em Porto Alegre, a Prefeitura mobilizou estrategicamente os principais serviços. Nesta quinta-feira, 22 estações de bombeamento estão em operação. A força-tarefa de limpeza pós-enchentes e as ações preventivas no âmbito da drenagem são os principais reforços para evitar alagamentos em caso de chuvas intensas. Em Canoas, cidade da região metropolitana de Porto Alegre e uma das mais atingidas pelas enchentes, a Prefeitura pediu cautela à população devido às chuvas intensas previstas para o fim de semana, especialmente no domingo. Em coletiva, na manhã de hoje, o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, alertou que a previsão é de chuvas entre 50 e 70 milímetros, volume que pode causar novos alagamentos. Ele apelou para a população evitar áreas que costumam alagar, levantem seus móveis e retirem os bens de maior valor. Continuaremos acompanhando a situação e informando sobre as medidas e alertas de segurança emitidos pelas autoridades. Gaúchos, fiquem atentos e sigam as recomendações de segurança. Veja agora a previsão do tempo para amanhã em todo o país. Boa tarde, Débora Oliveira. Boa tarde, Zaidan, e boa tarde a todos. Como já vínhamos alertando, o final de semana deve ser marcado pelo retorno da chuva ao Rio Grande do Sul. Entre 50 a no máximo 150 milímetros são esperados em um período de 5 dias, deixando em alerta os produtores gaúchos devido ao solo ainda encharcado. Já Santa Catarina e Paraná podem até receber umidade, só que de maneira pouco expressiva e irregular, não sendo o suficiente para reverter este quadro de seca. Por outro lado, as áreas do Brasil Central devem seguir com este padrão de estiagem. O Centro-Oeste e principalmente também a região Sudeste vão seguir com esse solo seco e temperaturas mais quentes do que de costume. Ainda estamos sob a atuação de um bloqueio atmosférico que vai seguir inibindo a formação das nuvens carregadas, pelo menos até o dia 20 de junho. Como não chove e o calor continua, chamamos a atenção para a umidade relativa do ar, que deve ficar abaixo dos 30%. É importante lembrar o produtor rural de hidratar muito bem os animais, especialmente em Goiás e Mato Grosso do Sul, onde esse índice pode ficar abaixo dos 20%. Zaidan, vou ficando por aqui. Um bom final de semana a todos. Volto com você. Obrigado, Débora. Você também. No interior de São Paulo, quase 1.000 peças de queijo falsificado foram apreendidas pela Polícia Rodoviária. Informações de Gustavo D'Angelo. Olá, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Na última quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 1 tonelada de queijo canastra falsificado na rodovia Transbrasiliana, em São José do Rio Preto. A apreensão ocorreu durante uma inspeção de rotina que identificou diversas irregularidades. Os queijos não eram produzidos na Serra da Canastra e a empresa de transporte não tinha autorização para comercializar os produtos. Além disso, os 920 queijos não possuíam a numeração do Serviço de Inspeção Federal e apresentavam selos falsificados. Segundo a PRF, os queijos estavam armazenados de forma inadequada.
com moscas, forte odor e material de uso pessoal misturado à carga, representando risco à saúde pública. O caminhão foi apreendido e levado à base da PRF e a Vigilância Sanitária assumiu a carga para descarte adequado. O caminhoneiro foi detido, ouvido pelas autoridades e em seguida liberado. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Gustavo. O produtor rural brasileiro conta hoje com muitas opções de sementes de qualidade. Elas são produzidas em conformidade com normas técnicas rigorosas. Mas antes do plantio, é muito importante o produtor conhecer as características do insumo para saber se a semente é ou não adequada à região de cultivo. Veja um trecho do que disse a Mauro Andrade, o pesquisador da Embrapa Soja, Fernando Henning. Isso é a base do nosso trabalho aqui dentro da nossa unidade. Tanto no aspecto da qualidade da semente, mas a qualidade da lavoura em geral, lavoura principalmente de soja, como a Embrapa Soja, né? Hoje, a preocupação nossa inerente ao mercado de sementes, ela é constante porque quanto mais eu aprimoro a questão da qualidade, mais eu agrego valor a esse produto chamado semente. Não só valor econômico, mas também valor de cultivo, valor de uso lá no campo. Inclusive hoje, Mauro, o nosso país é protagonista também no uso de novas tecnologias nas mais variadas produções de sementes, das mais variados cultivos, né? Por exemplo, hoje a tecnologia de inteligência artificial embarcada nas máquinas de colheita, elas estão sendo desenvolvidas a um ritmo assim, muito forte, e isso com reflexos no quê? Em qualidade. Então consigo, com um simples toque, regular a minha máquina para que ela deixe de perder a qualidade ou que a qualidade seja, digamos assim, desperdiçada ou reduzida no momento da colheita. Reduzo perdas quantitativas, mas também as qualitativas. Eu consigo fazer esses ajustes já. Desde o início de junho, o cultivo de florestas, incluindo o plantio de eucalipto e pinos para extração de celulose, passou a ser excluída da lista de práticas poluidoras e prejudiciais ao meio ambiente. É um projeto aprovado no Congresso que foi sancionado pelo presidente Lula. Veja na reportagem de Flávia Rabelo com o comentário do presidente da indústria brasileira de aves, Paulo Hartung. O Brasil é o país que mais produz e exporta celulose no mundo. Este, inclusive, é o terceiro produto agrícola mais exportado do país. Atualmente, há 10 milhões de árvores plantadas nesses moldes e outros 6,7 milhões em mata nativa, segundo o presidente executivo da indústria brasileira de árvores. Quando você planta árvores, você possibilita no crescimento da árvore o sequestro e o estoque de carbono. Tem uma coisa muito importante para o setor de árvores cultivadas para fins industriais no nosso país. Aonde ele cresce? Ele cresce justamente em regiões de baixíssimo dinamismo econômico no nosso país. Ou seja, ele leva a progresso aonde não tem progresso, oportunidades, principalmente para os jovens. Na prática, a nova lei permite que monoculturas de eucalipto e pinos, entre outras, sejam isentas de pagamentos de taxa de controle e fiscalização ambiental por atividades potencialmente poluidoras. Essa verba era direcionada ao IBAMA para que o órgão pudesse atuar no controle e fiscalização. De Brasília, Flávia Rabelo. O CB News termina aqui. O programa volta na segunda-feira ao meio-dia. Bom final de semana.